Olá, olá meninas, sejam todas bem-vindas. A gente vai iniciar agora o nosso tempo para falar de feminilidade, de virtudes. Sejam todas bem-vindas, uma alegria receber todas vocês aqui. Eu preparei uns slides para a gente ir acompanhando toda a matéria. Eu espero que esse seja um tempo de edificação para todas nós. Eu espero que todas vocês estejam acompanhando as aulas, né? Nós já estamos na metade do curso, já vimos o que são as virtudes, toda a base bíblica e o fundamento, e a gente selecionou as virtudes bases, né, para ir trabalhando desde a humildade, sabedoria. Hoje foi aula sobre a virtude da beleza e a gente vai seguindo, ainda temos mais algumas aulas para ver. E hoje eu quis trazer bem no meio do curso esse tema, que é justamente como podemos ir além do conhecimento das virtudes. Então a nossa ideia aqui é entender como que a gente vai além do estudo. Porque é muito bom estudar e descobrir as virtudes. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas quando a gente vai aprendendo sobre as virtudes, o sentimento que dá é aquele desejo, acende em nós um desejo de viver isso. Ai, como eu queria viver mais a beleza, perceber mais a beleza, desfrutar mais da beleza de Deus em mim também. Acho que tem um microfone ligado da Tatiana, por favor, desliga para não dar interferência assim. E a gente vai percebendo, né, a riqueza que é tudo isso, e muitas vezes vai percebendo também as nossas faltas. E tudo isso nos move. E já é bom. O estudo já vale muito quando ele nos leva além. Desejar, buscar, mas nós precisamos fazer com que os nossos estudos eles nos transformem no sentido de que o conhecimento que a gente adquire nas aulas comecem a se tornar uma experiência prática na nossa vida. E isso faz total diferença. Então, esse é o meu convite para você. Vamos trabalhar nesses pontos para que a gente compreenda melhor até o que Deus está fazendo nas nossas vidas, tá? Para lembrar vocês, nós estamos no curso Brilho da Feminilidade. Eu sei que tem muitas pessoas que estão com a gente desde o início, mas muita gente conheceu o curso agora, porque a gente liberou esse módulo para todo mundo, justamente para que todos pudessem conhecer e ter uma base, principalmente tão importante como as virtudes, que trabalham o caráter, que trabalham o nosso interior. Mas o curso completo, ele tem 4 módulos, né? E a gente dividiu por cores para vocês compreenderem melhor as etapas que a gente separou esse conteúdo. Então, o Brilho da Feminilidade, ele começa com esse rosa pink, que é uma introdução à feminilidade bíblica, onde a gente dá todas as bases do ser mulher segundo a palavra de Deus. Logo depois a gente vai para o módulozinho azul, que é o módulo da espiritualidade, a feminilidade e a espiritualidade profunda. Como que a gente se torna uma mulher profunda, como que a gente se torna uma mulher espiritual, como que a gente desce para conhecer a nossa essência através da palavra de Deus. E aí vamos para o terceiro módulo, que é onde nós estamos, esse roxinho. E aí nós vamos aqui ver as virtudes, trabalhar o caráter, a mudança interior, a transformação, a cura. E então nós vamos para o quarto módulo, logo depois desse, que é para falar sobre a nossa vida prática. Como que a gente vive a palavra no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, como que a gente lida com a palavra, lidando também com o dinheiro, né? Então, são muitas questões para a gente trabalhar. A multipotencialidade, já ouviram essa palavra? Hoje a gente tem usado muito isso. A mulher nos seus múltiplos papéis. Como que eu vou conciliar todas as coisas? Como que eu posso servir a Deus e honrar a Deus em todas as coisas? É sobre isso que o último módulo vai falar. Ele vai liberar
né? Todo esse conhecimento para a vida prática. Então, a gente vai linkar tudo isso na aula de hoje, no tempo que nós vamos ter. Não queria que fosse aula, a gente chama de mentoria porque tem essa troca, eu estou aqui com vocês, geralmente vocês recebem as aulas já gravadas, então sou eu sozinha com a câmera, o conteúdo, vocês recebendo, mas aqui é uma troca. Então eu preparei alguns espaços de tempo aqui para que vocês pudessem falar e vai ser muito legal que todas participem, tá certo? Então, o tema de hoje, como podemos ir além do conhecimento das virtudes. A primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês é essa ideia de que a informação nunca foi um problema, mas também nunca foi a solução. Nós sempre tivemos acesso à informação e nesse tempo ainda mais. Nós temos, gente, tudo nas nossas mãos, né? A gente pega um celular e o que a gente quer pesquisar, o que a gente quer entender, a gente digita, a gente fala e a gente tem as respostas. Nós temos vários aplicativos, agora nós temos até uma inteligência artificial que diz pra gente e mostra pra gente tantos caminhos aí de informação. Claro que a gente vai ter que avaliar essas informações, averiguar tantas coisas, mas a informação a gente tem e o conhecimento também. A internet está aí para facilitar tudo isso. Nós temos hoje livros, nós temos cursos, nós temos tanta coisa online que dá para a gente, do outro lado do mundo, né? A gente ter acesso. E isso é maravilhoso. Mas isso não resolve a nossa vida. E a gente precisa começar entendendo isso. Que saber não resolve nada. Imagina só, se conhecer as coisas mudasse a nossa vida, todas nós seríamos saudáveis, todas nós seríamos ricas, todas nós, assim, não teria problema nenhum. Porque a gente ia saber todos os caminhos e, na verdade, a gente sabe muita coisa. Me digam lá se a gente não sabe todos os caminhos para ter uma boa saúde. Se a gente não sabe o que a gente precisa fazer para ser magra, para ser saudável. Só que a gente faz isso. Então, existe um caminho aqui entre o saber das coisas e o fazer as coisas. Então, a gente sabe o caminho da sabedoria, a gente sabe o caminho do aprendizado, mas muitas vezes a gente não passa por ele. Então, guardem isso. A informação nunca foi um problema. Você não faz ou não vive alguma coisa, não é porque você não sabe. Mas só saber, apesar de ser muito importante, de ser o primeiro passo, da gente ter acesso à informação, não resolve em si, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou pedir para vocês falarem agora. Qual virtude você mais deseja ou precisa desenvolver nesse tempo? Vou pedir para 2 ou 3 pessoas falarem agora. Você não precisa ligar a câmera se não puder, mas pelo menos o microfone para você falar. Não só das virtudes que a gente já teve aulas, mas algo que talvez você deseja muito ter ou que você precisa. Às vezes é diferente, né? Às vezes eu desejo uma virtude, mas preciso desenvolver uma outra. Então muda muito isso. Vou deixar vocês falarem agora. Quem deseja começar? Só ligar o microfone e falar. Eu tenho dificuldade com o domínio próprio. Ok. Então, esse seria o seu desejo e a sua necessidade juntas, né? Sim. Ok. Mais alguém? Vamos lá, só abrir o microfone e pensar numa virtude que você precisa desenvolver nesse tempo. Tatiana, boa noite, graça e paz, irmãs. Olá. Obrigada
Obrigada, missionária Jade, pelos seus ensinamentos. Eu vejo que ainda preciso aprender muita coisa. Então, a virtude principal que eu acho neste momento eu preciso desenvolver com urgência é diligência. Porque eu sou muito de procrastinar, ou seja, sou muito ocupada, tenho sempre muita coisa para fazer, eu faço sempre muito pelos outros, mas nas coisas que são, se calhar, para Deus mais importante que eu faça, eu vou deixando para amanhã, Sim. Essa parte preciso mesmo melhorar. Ok. Obrigada pela Obrigada. Mais uma pessoa para compartilhar a virtude que precisa desenvolver. Não só das que foram faladas no curso, mas outra que Deus tem compartilhado com você. Vamos lá, minha gente. Não? Eu vou acompanhar a Tatiana. Obrigada por comentar isso. Vou seguir também a mesma virtude que ela colocou. Ok. Tudo bem. Diligência é realmente algo que a gente precisa para a vida toda, né? Desejar amar o trabalho, amar aquilo que se faz em um mundo que idealiza tanto, né? Que coloca tanta fantasia no trabalho. E muitas pessoas têm buscado hoje um trabalho que não dá trabalho, né? Todo mundo está tentando mudar de carreira para tentar achar um trabalho dos sonhos, um trabalho ideal que não dá trabalho. Na verdade, quando a gente aprende a amar o trabalho, a gente dá valor à vida e ao propósito que a gente carrega de servir as pessoas, né? A nossa vida, ela serve para servir. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue caminhar melhor, com mais contentamento até na nossa vida. Tiago, capítulo 1, 22, é um texto que eu quero iniciar, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse texto curtinho, mas tão profundo, minha gente, que diz o quanto a gente se engana, prestem atenção nisso, o quanto a gente se engana quando a gente apenas escuta a palavra, quando a gente apenas conhece a palavra, mas a gente não pratica a palavra. Então é um tempo de refletir. Será que nós não estamos nos enganando a nós mesmas? O que você tem adiado por achar que não está pronta para começar? O que você está, como acabou de falar aqui, procrastinando, deixando para depois? E eu coloquei alguns pontos aqui interessantes, né? Porque quando a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer, é porque a gente está fazendo uma outra coisa, tá? Quando eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, eu estou usando meu tempo, a minha energia para fazer uma outra coisa. Então, aquilo que está me atrasando de viver uma virtude é um tempo, é uma força que eu tenho colocado para uma outra coisa. Então, se eu não estou praticando as virtudes, eu estou praticando o quê? Porque se eu não estou praticando o domínio próprio, eu estou praticando outra coisa. Então, é sobre isso que nós devemos pensar, porque o que nos impede de praticar a virtude não é a falta de tempo, não é a falta de força, porque eu estou entregando a minha força, o meu tempo para uma outra coisa que talvez não seja ideal, ou nem seja mesmo boa. Então, a nossa vida, ela tá sempre em movimento, né? Se eu não estou me exercitando na piedade, eu estou vivendo algumas outras distrações e eu preciso nomear isso. É importante que eu entenda e não tenha vergonha de dizer. A gente não precisa. Quando nós estamos trabalhando isso, nós estamos num profundo processo de cura e transformação interior. E não existe cura para ninguém que se acha bom, que se acha são. Eu só vou encontrar cura quando eu estou buscando cura.
Se uma pessoa acha que está maravilhosamente perfeita, ela vai buscar a cura de quê? Se ela é tão boazinha. Entende? Então, quando que eu vou encontrar a cura? Quando eu digo assim, gente, eu sou uma pessoa irada. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou uma pessoa avarenta. Eu só vou encontrar cura quando eu começo a reconhecer quem eu sou. Tatiana colocou, me distraio facilmente, sobretudo com excesso. A gente precisa realmente identificar. Porque quando a gente começa a identificar, significa que a gente começa a reconhecer. E aí, quando a gente reconhece, a gente encontra um caminho de luz, né? A palavra, ela serve muito para isso, para nos confrontar, mas não é simplesmente um confronto, é uma luz que ilumina, e essa luz vai dissipando esse horror de trevas em nós. E isso é muito, muito bom. Tem um texto muito bom que eu queria estar lendo com vocês agora, que é o texto de Romanos, capítulo 1. Vou botar aqui rapidinho. Romanos 1. Deixa eu ver se eu botei nos slides aqui. Esse texto, ele vai falar sobre como nós deixamos a Deus e acabamos por seguir as nossas próprias vontades, né? Deixa eu ir adicionando pessoas aqui que estão entrando. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre feminilidade e virtudes. Nós vamos fazer uma leitura agora de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Só abrindo o texto aqui. Além do mais, diz assim a palavra do Senhor: visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, de homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. São desobedientes. É tão interessante isso, eu queria que vocês meditassem um pouquinho no início desse texto. Que falam, desprezaram o conhecimento de Deus. E Deus os entregou à sua própria disposição. Desprezaram a Deus. Eu rejeito a Deus. E o que ele faz? Ele simplesmente me entrega a mim mesma. Isso deve gerar em nós um temor grande. Porque Deus está me entregando a minha própria vontade. Deus está aqui me entregando ao que eu entendo. Aqueles que abandonaram a Deus e nem reconheceram mais a Deus. Então Deus os entrega as suas paixões. Então o que ele faz? Ele te deixa. Aí você prova daquilo que você quer, fazendo tudo que a sua mente maligna pode imaginar. Imagina isso. Imagina Deus nos entregando aquilo que a gente acha que é bom para nós. Deixando a vida ser governada pela nossa fantasia, a fantasia do nosso eu, de achar que a gente sabe como que a vida deve ser.
E ele diz o caminho aqui. Qual que é o futuro disso? A gente se torna cheio de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação. Pronto, a gente quer mais o quê? E aí nós precisamos aprender, é o que eu trouxe aqui. Nós não conseguimos viver virtudes por esforço humano, primeiro ponto. A gente já viu que se a gente guiar a nossa vida, se a nossa mente maligna, como diz aqui, essa nossa natureza pecaminosa, que a gente reluta, e mais uma vez, quem quer estudar a palavra, quem quer ser curada pela palavra, não pode ser a irmãzinha perfeita, né? Porque tem muita gente que é perfeita e tá buscando o quê? Conhecimento. Não, só quero aprender mais porque eu já sou ótima. Então, essa pessoa, a única coisa que vai conseguir é realmente aprender, decorar conceitos. Mas a transformação real é de quem entende isso aqui. Nós não vivemos virtudes pelo nosso esforço. Nós não produzimos uma nova vida. Nós não produzimos um novo coração. Talvez a demora de formar essa nova realidade em nós seja justamente essa. Porque a gente está tentando viver virtudes pelos nossos próprios meios. Segundo ponto aqui, as virtudes, elas nascem quando nós estamos centradas em Cristo, que é o próprio virtuoso. Então, quem que é a fonte do bem, a fonte do belo, da verdade? Quem é a verdade e a vida? É uma pessoa. Não é só uma coisa bonita para eu viver. É uma pessoa. É Cristo, é Jesus. Ele é a fonte, o exemplo, o doador da graça e da força para que a gente viva isso. Então, se existe alguma beleza em mim, é Cristo em mim. Se existe verdade em mim, é Cristo em mim. Se existe generosidade em mim, é Cristo em mim. Se existe domínio próprio em mim, é Cristo em mim. Se existe diligência em mim, é Cristo em mim. Então, reconhecendo isso, reconhecendo que Ele é a fonte da virtude e reconhecendo que eu sozinha não vai prestar. Não vai prestar. A gente precisa ter isso muito claro. Então, quais hábitos seus têm te afastado de uma vida centrada em Cristo? Isso é uma pergunta que você deve responder aí no seu coração. Que hábitos seus têm te afastado de uma vida centrada em Cristo? E às vezes, que posicionamento é esse? E geralmente, se você parar para observar, a virtude que nos falta sempre, por exemplo, se me falta humildade, isso significa que eu tenho andado no orgulho. Então, geralmente, a virtude que nos falta está apontando justamente para um pecado que eu preciso confessar, entregar e tratar em Deus. Por isso que é tão importante a gente viver esse processo de autoconhecimento também, que a gente fala aqui no curso, que é o conhecimento do alto. Eu me conheço através da palavra de Deus. Ele revela quem eu sou. Então, não é só você não está fazendo um curso para pegar um caderninho e anotar, a virtude da beleza é isso, é isso, é isso. Não, a gente está aqui para perceber o que a palavra diz sobre isso e para olhar para dentro de nós e dizer, cadê isso? Porque eu devia estar manifestando isso como filha de Deus que eu sou. Onde que está a beleza na minha vida? Onde que está a beleza? Se às vezes eu não encontro beleza nem em mim. Onde está? Os olhos, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Cadê os meus olhos bons? Se eu só reclamo de tudo, se está tudo errado, se tudo me incomoda, se tudo me ira, se tudo me tira do eixo. Entendem como a gente precisa perceber isso? Ai, mas dói demais falar sobre isso. Pois é. É por isso que para estudar a gente tem 500 pessoas estudando.
mas a gente tem aqui pouquíssimas pessoas olhando para dentro, entende? Porque não é moleza, gente. E outra coisa que a gente percebe nos cursos é que assim, ó, as primeiras aulas é muita gente fazendo. As últimas, você vai ver, são bem poucas. Às vezes, bem menos da metade. Mas por quê? Porque o processo de viver isso, de se enxergar, dói. Requer se ver. E às vezes, olhar para o nosso interior não é bonito. Mas é necessário para que a gente viva esse novo. Né? E aí nós vamos para uma conversa amiga. Eu quero convidar vocês para essa dinâmica do conselho. Eu quero que vocês participem. Já fiz umas perguntinhas aqui, agora vai todo mundo participar dessa conversa. Nós vamos fazer assim. Uma pessoa... Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar respostas para nós, mas nós temos facilidade de aconselhar outras pessoas. Quem nunca passou por isso? Tendo um problema, ajudando uma amiga com o mesmo problema. Quantas vezes, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Algumas de vocês já compartilharam aqui, a Agnes, a Tatiana, a Maria da Luz, né? A gente vai fazer assim. A gente vai trabalhar uma virtude que nos falta e uma pessoa vai falar depois um conselho que daria, um conselho prático, algo que poderia fazer para se disciplinar mais, para colocar essa virtude em prática, ok? Deixa eu explicar melhor para vocês. Por exemplo, a Tatiana falou aqui que uma virtude que ela deseja buscar é a diligência. Então, eu vou vir aqui e vou dar a primeira coisa que vier à minha mente. Por exemplo, eu posso falar para ela ter uma agenda e realmente programar alguns tipos de trabalho que ela deseja fazer e normalmente não faz, mas colocar como prioridade na agenda dela e marcar horários para coisas mais simples, como uma conversa que eu preciso ter com fulano. Eu não vou esperar vontade de ter essa conversa. Eu vou dizer, segunda-feira, às 8 horas, eu vou mandar mensagem para o fulano. Então, trabalhar essa organização para diligência fluir como virtude, tá? Então, a nossa conversa agora vai ser assim. Então, eu queria pedir para as meninas que ainda não falaram, ou para as que falaram também, para a gente fazer isso. Você pode citar uma virtude que você quer trabalhar e outra pessoa vai dar uma ideia de como você pode fazer isso. Coisas bem simples que você diria para uma amiga sua, tá bom? Quem quer falar a virtude? Mais fácil começar da virtude. Vai, Bia. Virtude da beleza. Eu acho que tem um enquadramento, quase tudo está incluído na virtude da beleza. Então, eu acho que isso seria algo interessante. Quem gostaria de dar um conselho para essa amiga aí? Normalmente, quando a gente fala da beleza, a gente é mulher, né? Eu vejo muitas mulheres que são muito lindas, o que Deus estava inspirando entre elas, mas elas não conseguem ver essa beleza nelas, porque talvez o óculos que elas põem, os óculos delas, não está refletindo a verdade. Estão olhando para a palavra, entendendo quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. E o que nos trouxe até que o percurso, o processo, é suficiente para vermos que realmente somos extremamente belas. E que essa beleza não depende
de eu ter um olho bem bonito, a boca bem bonita, mas não, eu sou fruto da minha raça. E o que realmente vai me dar essa consciência dessa beleza, a beleza que sai de dentro para fora. E não aquela beleza de fora para dentro. E às vezes nós queremos aquela beleza, exemplo da mídia, né? A mídia ele já tem que ter esse padrão de beleza. E focamos nisso e não prestamos atenção em quão belas nós somos. Eu ontem peguei uma foto de há 2 anos atrás, muitas pessoas disseram, é que você estava com 18 anos. Eu disse, não, eu não estava com 18 anos. Só que quando nós somos jovens, olhamos para o espelho e não notamos o quão lindas nós somos. Mas à medida que vem a ruga da expressão, vamos notar que realmente, agora realmente perdemos aquela beleza na juventude que nós só colocávamos defeito. E hoje eu tenho 51 anos, mas eu viro para o espelho e digo, eu sou bela porque é a minha história. E eu louvo a Deus porque eu cheguei aqui e eu percebi que eu estava no caminho errado e agora estou naquele caminho que essa beleza é eterna. É uma beleza que depende de mim, uma beleza que depende de eu seguir e obedecer a Cristo. Isso realmente eu acho que se havia começar a olhar o processo de crescimento dela no caminho que Jesus indicou e seguir esse modelo, ela vai ver o quão linda ela pode ser para qualquer ambiente onde ela estiver. Como é que a beleza dela vai extravasar, se sair daquele padrão da mídia e olhar para aquela beleza que Jesus nos diz, que é a beleza eterna, não é aquela beleza física, que o tempo vai desconstruindo, mas a beleza eterna que vai construindo. A mulher, quando mais idade tiver, se encontrar a Cristo, vai ser mais bela ainda, porque vai ter recursos que ela não tinha antes. Porque seguindo o modelo de Cristo não ser bela. Isso. Não ser bela. É a mulher que teme ao Senhor será louvada, né? Exato. É aquela do capítulo 31 de Provérbios, Exato. né? Um exercício que eu também falaria sobre essa questão da beleza, de olhar a beleza em nós. Nós somos criação de Deus, né? Ninguém senta no mar para olhar aquelas ondas, o céu encontrando ali o mar e o sol, o pôr do sol, o nascer do sol ali. Ninguém diz, ai que coisa feia. Todo mundo fica assim com a boca aberta, admirando, dá um bem-estar, uma coisa boa. Só que a gente não consegue associar que aquele que fez os céus e a terra também nos fez. Também fez o nosso nariz, também fez o nosso cabelo. Quando a gente começa a ver esse padrão de Deus, dessa harmonia, a gente consegue perceber e ver isso em nós também. E aí de nós também vem o que eu faço, né? Olha o trabalho das minhas mãos, olha o que Deus me capacitou para fazer. Também tem beleza nisso, né? Então é treinar o olhar. Como ela disse, é realmente tirar os óculos embaçados, dar uma limpeza, né? E saber que não é justo a gente se ver de uma maneira que não seja digna como Deus nos mostra, né? Mais uma virtude. Mais alguém traz uma virtude aí, por favor. Para a gente trabalhar maneiras práticas de lidar com ela. Falem qualquer virtude, gente. O fruto do Espírito, precisa ser desenvolvido. Essa que eu falei de domínio próprio, eu sempre falo, eu acho que é o meu calcanhar daqueles. Mas que eu ainda não cheguei lá. Porque minha esposa diz que eu sou uma pessoa muito boa, mas eu tenho um pavio curto, tipo o meu rito de pressa. Então, eu tenho tentado trabalhar isso, mas eu ainda não cheguei lá. Eu gostaria de ouvir algum conselho a respeito disso. Alguma amiga para dar um conselho aí? Mesmo que você esteja precisando também. Quem quer falar? Posso? Sim. Acho que isso é uma coisa que temos que estudar todas. Sim. Porque não editar é uma coisa que... Bom, Deus disse que temos que ter um coração manso. Então, eu no dia a dia, quando eu chego em casa, antes de eu entrar na minha casa, já começo a subir as escadas, já começo a meditar. Hoje acontece o que acontecer, eu vou ficar calma, vou pensar muito bem, vou falar comigo mesmo.
por que que essa coisa tem que... Eu tenho que deixar essa coisa ou essa pessoa me afetar. A minha calma não depende de homens, a minha paz depende de Deus. Então, só Ele que é o dono da minha paz. Então, é isso que eu faço, às vezes, sempre que antes de começar uma excursão, alguma coisa assim, de birras mesmo, que é quando temos filhos, quando chegamos em casa, depois de um dia de trabalho não é fácil. Ainda mais quando tem mais de uma, dois, três, e quando são adolescentes ou que já são homens e mulheres, aí então vem problemas. Então, sim, eu sempre estou a trabalhar nisso. Quando eu chego em casa, antes de eu subir a escada, já começo a mentalizar o que eu quero sentir quando eu chegar em casa. Muito bom. Para isso não acontecer. Acho que é isso. Muito obrigada, Bia. Essa preparação é muito importante. A Tatiana colocou aqui no chat a oração, a meditação na palavra, o jejum, esse manter-se, né, nessa... Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão dos nossos temperamentos, né? Existe uma facilidade para algumas pessoas, com certeza, e aí pessoas que vão ser mais coléricas vão ter uma dificuldade maior de manter-se calma, e eu entendo bastante disso, também tenho muita dificuldade de não me estressar, de não me irritar. Eu não tenho tanta dificuldade na demonstração, assim, de explodir, né? Mas de me irritar interiormente, eu tenho muita facilidade. Então, eu tenho trabalhado muito questionamentos internos. Tipo assim, isso vale a pena mesmo? Qual a proporção disso? Então, tem coisas que eu tenho colocado assim, eu não tenho direito de me irritar com isso, né? Quem sou eu para me irritar com essas coisas que não são nem pecados? Por exemplo, às vezes a gente se irrita com coisas que nem são nada demais. A irmã falou de filhos aí, né? Às vezes a gente se irrita com o copo que cai no chão, com a coisa que quebra, né? Com alguém que não ouviu você direito, com coisas que, sabe, quem que errou nesse sentido? Errou contra você? Ou, às vezes, o que irrita a gente nem é um pecado da pessoa contra nós. É simplesmente uma coisa que a gente não gostou. Então, às vezes, a gente tem que baixar a bola. Eu falo muito isso pra mim, baixar a bola que, entendeu? Alguém respirou errado e você já tá achando ruim. O filho não falou na hora que você queria e já tá achando ruim. O marido não adivinhou o que você tava pensando e você já tá achando ruim. Então é nesse tipo de coisa, sabe? Que às vezes a gente tem que baixar a bola e dizer quem sou eu pra achar que o mundo tem que ser do meu jeito. Pra dizer que tudo tem que ser no meu ritmo, né? Então é basicamente sobre isso. Esse questionamento interno tem me ajudado. Eu digo assim, não vale a pena eu me irritar com isso, nem depende de mim. E, sabe, seguir o seu... Deixar passar, relevar. É um desafio, mas a gente precisa estar caminhando. Obrigada, meninas, que participaram. A ideia dessa dinâmica de dar conselhos para outras, eu acho que é muito pra gente também começar a dar alguns conselhos pra gente como se a gente estivesse falando com uma amiga. Esse também é um recurso importante. Eu não sei vocês, mas eu tenho a tendência de ser mais gentil com as outras pessoas do que comigo mesma. Às vezes, se alguém vem com um problema, com uma dificuldade, eu consigo maneirar um pouco mais com a pessoa, tratá-la assim com mais misericórdia do que eu me trato. Então, às vezes eu penso assim, às vezes eu me cobro tanto... E eu preciso dizer pra mim, e se eu estivesse falando com uma amiga, será que eu ia tratar assim? Então, eu preciso ser mais amiga de mim mesma, nesse sentido. Que isso nos ajude, que Deus nos ajude. Quero falar agora sobre a nova identidade.
Existe uma diferença, minha gente, entre praticar as virtudes e viver as virtudes. Uma grande diferença de, em um momento, incluir uma atitude na sua agenda. Já nós estamos falando sobre isso? Estamos falando sobre conselhos que nos ajude a colocar em prática. É um objetivo, mas entenda que não é porque você foi generoso hoje, generosa com alguém, que você é uma pessoa generosa. Eu posso em um dia ser muito gentil com a pessoa, mas não ser sempre. Ser um evento esporádico na minha vida. Então, um evento a gente consegue. A gente consegue ser mais calmo com os filhos dos outros quando a gente está na rua do que com os nossos. A gente consegue tolerar algumas coisas em determinados locais. Às vezes na igreja a gente está bem mais, comportada, moderada na presença das pessoas. Então a gente sabe que em alguns momentos a gente consegue. Mas não é o que Deus está pedindo pra gente. Deus não está dizendo assim, olha, tenta, quando você estiver lá na rua, ser comportado. Porque a nossa prática revela o quê? Que a gente está tentando mais a moralidade do que a virtude, entende? A gente está tentando muito mais aparentar uma coisa. Gente, eu quero que vocês gostem de mim, que vocês me achem uma boa pessoa, né? Imagina se eu vou revelar todas as coisas ruins, os meus gritos, as minhas crises e essas coisas. Não. Para vocês eu mostro o doce, né? O melhor. Então, às vezes a gente tem a impressão das pessoas, assim, que elas são o máximo, né? Mas quem convive perto é que realmente sabe quem a gente é. E ser virtuosa é nascer de novo em Cristo. Nós precisamos olhar para essa passagem de uma maneira bastante séria. Bastante séria. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. É esse poder de Deus, essa força de Deus, de uma graça tão maravilhosa, que nos capacita, que nos dá ferramentas para que a gente possa viver uma vida virtuosa. Então, primeira coisa, é possível. Porque às vezes na nossa prática a gente diz assim, não, gente, isso aqui não é possível não consigo. Não consigo ser desse jeito. Aí a gente bota a culpa no temperamento, bota a culpa nos filhos, bota a culpa no marido, bota a culpa em tudo que deu errado. Mas a gente não consegue dizer assim, não, é uma falha minha. E a gente precisa entender que... Prestem atenção que isso é muito importante. Vou tentar ter cuidado em como eu vou mostrar isso. Às vezes a gente não vive as virtudes porque a gente tem um ideal da virtude total. E a gente quer viver aquele ideal. E a gente não quer fazer o processo de chegar aqui. Por exemplo, vou trabalhar o último que a gente falou, domínio próprio, da mansidão. Vamos lá, da mansidão. Quando eu quero viver a virtude da mansidão, eu idealizo o quê? Aquela mulher mais mansa do mundo, mais, sabe, doce e meiga e tal. E eu digo, gente, eu tô muito longe disso, não tem nada a ver comigo. Então parece tão distante que eu digo assim, não dá pra eu viver isso. Mas na realidade, as virtudes, elas também começam como sementes que vão crescendo. Então, eu preciso começar a sair dessa ideia de tudo ou nada, sabe? Eu quero ser uma mulher generosa, mas o que eu coloco como mulher generosa é um padrão lá em cima. Aí, se eu não consigo esse padrão, não quero mais, nem tento mais, não dá pra mim. Então, como que eu posso ser mais generosa hoje do que eu já fui antes? Esse é o ponto que nós devemos chegar. Não é para você ser a mulher mais mansa do mundo. É para você ser mais mansa do que você foi ontem. É para você ser mais generosa do que você foi ontem.
É para você amar mais o trabalho do que você amou ontem. É esse o ponto que eu quero chegar. Existe um treino para eu viver isso. A gente não começa assim de uma vez tudo, certo? Então vamos lá. Eu quero trabalhar aqui esse conceito da gestão do conhecimento. Uma vida virtuosa não se sustenta apenas com o acúmulo do conhecimento. A gente falou aqui de uma nova identidade, que são práticas que levam a uma transformação, né? Muitos de nós desejamos mudanças reais na nossa vida, mas nós tentamos alcançar isso apenas praticando algumas ações boas dentro da nossa rotina de sempre. E é aqui que está a diferença crucial entre praticar uma virtude e ser uma mulher virtuosa. Jesus, ele nos ensina com isso uma simplicidade e profundidade. Em João, capítulo 12, versículo 24, ele diz que se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir fruto. Assim também é conosco. Enquanto nós insistirmos em manter a nossa velha identidade, e principalmente, gente, ficar falando assim, eu sou ruim mesmo, eu sou avarenta mesmo, eu sou uma pessoa difícil mesmo, a gente vai se colocando, né, nessa identidade tão ruim, tão distante de Cristo. Desse jeito a gente não consegue viver plenamente a nova identidade que Cristo nos dá. E é necessário deixar o ego morrer para que o eu em Cristo viva e floresça. Só então a gente consegue sabedoria para fazer uma boa gestão do conhecimento. Uma vida virtuosa, ela não se sustenta com o acúmulo de conhecimento. Nós podemos conhecer muitas verdades bíblicas. A gente pode fazer cursos, ler livros e ainda assim continuar paradas, frustradas e sem transformação. Quando a gente fala da gestão do conhecimento, 2 livros de sabedoria que a gente tem na Bíblia, no Antigo Testamento, é o livro de Provérbios, né? Que a gente tem como um livro de conhecimento, mas que é todo trabalhado na prática, na vivência da vida. No Novo Testamento, nós temos Tiago, que também é prática pura. Nós temos ali sabedoria, mas uma sabedoria que é aplicada à vida. Então, ela nos ensina a colocar o conhecimento que a gente tem em movimento. Isso precisa virar uma chave na nossa cabeça. Aquilo que eu sei, eu preciso fazer. Não adianta eu saber que eu devo perdoar o fulano. Se eu não perdoo, eu vou estar com a vida parada. Esse conhecimento não transformou nada. O conhecimento com a ação no tempo certo simboliza a sabedoria frutífera. E é por isso que nós precisamos fazer uma boa gestão do conhecimento, para receber, para aplicar, para avaliar e transformar o conteúdo em conduta. Não basta suspirar e ficar desejando ser virtuoso. Nós precisamos de um plano bem elaborado, um caminho com passos, com desapegos da identidade velha e da prática intencional. E é isso que a gente vai falar agora. Comecem aí a ver, anotem as dicas práticas que a gente vai trazer agora. São 6 para a gente encerrar também. A gente tem o nosso tempinho aqui de 1 hora, que já deu, né? Mas a gente vai finalizar com essas 6 práticas para a gente exercitar. Mais uma vez, não é anotar que vai mudar, é colocar em prática tudo isso. Primeira, comece com uma virtude por vez. Claro, todo mundo quer viver as virtudes e viver tudo. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente precisa dar passos para caminhar. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente inicia vários processos ao mesmo tempo e não conclui nenhum deles. Então a gente quer viver tudo de uma vez e não vive nada. Então, vamos por etapas. Jade, por onde que eu começo? Comece pela sua dor. Comece pela sua angústia. E o qual é? É provavelmente aquilo que vocês falaram primeiro. É o que causa mais constrangimento, o que causa mais
angústia em você, o que você mais sofre de falta, entende? O quanto isso me faz falta na minha vida. Começa por ele. Então, escolher uma virtude para focar durante uma semana, durante um mês inteiro. Divida, talvez a gente está falando, tem 12 videoaulas, né? Se você colocar uma prática, todo mês eu vou praticar um. A gente já tem um ano inteiro buscando as virtudes. Ah, Jade, mas é muita coisa. É muita coisa, então é melhor começar de algum lugar. Porque senão a gente fica só assim, é muita coisa, não consigo, e aquilo sufoca a gente fica paralisada, não consegue fazer nada, fica assustada, ansiosa, e não faz, não age. Então escolha algo e faça isso. Ah, vou falhar nas outras coisas, beleza, mas vou acertar nisso aqui. Vou fazer isso. Então pode ser a humildade, a mansidão, domínio próprio, paciência. Leia sobre ela, medite nas escrituras. Então, você vai decidir assim, não, vou trabalhar a questão da beleza. Então, vou ler sobre isso, vou estudar mais. E vou tentar incluir isso na minha rotina. Isso evita essa sobrecarga da nossa mente, a necessidade de, eu tenho que mudar tudo de uma vez. E permite que o nosso coração mergulhe verdadeiramente nesse aprendizado. Segundo, ore pedindo transformação. Muita gente deixa isso aqui com a questão dos estudos, principalmente gente que já se acostumou com a vida intelectual, de conhecer, de estudar teologia, de saber o significado das palavras, saber o que o texto quis dizer e tudo mais, que esquece de que o estudo da palavra ele tem que estar vinculado à oração, a um posicionamento de dependência, de entrega, porque a transformação ela não acontece por força humana. Nós precisamos pedir, orar para que o Espírito Santo transforme a nossa vida, para que guie e que seja o Senhor do nosso entendimento. O Espírito Santo forme em você o caráter de Cristo, conforme Gálatas 5 lá, né? As obras do Espírito. Como que vão acontecer essas obras do Espírito, esses frutos do Espírito? De um relacionamento íntimo. Fruto vem de relacionamento íntimo. Antes de cada estudo, de cada leitura, tenha essa prática de pedir a Deus. Olha, Deus, eu vou estudar sobre isso, me leva. Eu oro muito quando eu estou construindo os meus conteúdos e eu vou tendo as ideias e eu começo a dizer, Deus, me leva aos livros certos, me leva aos vídeos certos, me mostra os cursos, me leva aos professores que eu preciso ouvir sobre isso. Então, eu peço para Deus me direcionar as pessoas certas. Por quê? Porque conteúdo tem demais, tem de muito por aí. A gente precisa discernir do que eu vou beber, de que fonte que eu vou me alimentar. Com quem que eu vou aprender. Então, eu peço muito essa direção de Deus, de que Ele me direcione aos melhores conteúdos. E eu realmente tenho visto, assim, Deus responder, sabe, a isso? E quando eu compro um curso, quando eu vejo um vídeo, quando eu leio um livro, eu digo, meu Deus, era realmente o que eu precisava aprender, o que eu precisava perceber, é Deus me direcionando. E eu começo a perceber essa sincronicidade. Terceiro ponto. Pratique pequenas ações intencionais. Lembra que eu falei nada de idealizar o todo. Começa com passos pequenos, né? Virtudes, elas crescem em gestos simples, cotidianos, né? Se você quer praticar humildade, ouça com atenção antes de falar. Se você deseja crescer em mansidão, responda com calma nas tensões do dia. Busque oportunidades diárias de colocar a sua virtude em movimento. A sua virtude que eu digo é aquela virtude que você escolheu lá no primeiro, né? Quarto, anote e acompanhe o seu processo. A gente falou muito sobre isso no workshop Plenoterapia. Quem participou lembra que a gente falou sobre anotar e registrar os nossos processos. Se torna um hábito espiritual, porque a gente vai acompanhando as coisas que Deus falou com a gente.
Nós vamos acompanhando o nosso processo, porque a gente lê as orações antigas, os registros que a gente fez. Olha como eu agia em tal época e olha como eu estou agora. E visualizar isso. Gente, é tão legal. Ainda tem muitas coisas que eu quero mudar na minha vida, mas quando eu leio os meus diários e eu digo assim, meu Deus, eu era muito pior. Então eu digo, graças a Deus pelo avanço. Então a gente vai seguindo de glória em glória. Então, graças a Deus por isso, consegui avançar nisso. Então, tô menos isso, tô menos aquilo. Glória a Deus. Então, acompanhe esse processo, porque é tão bonito ver Deus agindo na nossa vida. Gente, tem coisa mais legal, assim, de acompanhar do que ver o nosso crescimento espiritual, de celebrar isso. Deus estava me fazendo uma nova mulher. Às vezes não é do jeito que eu idealizei, não é no meu tempo, mas eu consigo perceber uma nova pessoa surgindo em mim. Isso é obra de Deus. Eu sei que não sou eu que estou gerando isso. É o Senhor fazendo. Então, tenha um diário de virtudes. Anote o que Deus está te mostrando. Quais foram os seus desafios maiores, né? Quais foram as suas vitórias, né? Esse hábito vai te ajudar a perceber o agir de Deus e te encorajar à constância. Quinto, crie rituais espirituais. A prática da leitura bíblica, do silêncio, desse tempo de meditação, um tempo de solitude, de se avaliar. Gente, nós não trabalhamos o nosso interior na correria. Não dá. A gente precisa começar a separar tempo para se perceber, tempo para meditar, tempo para ouvir. Tem gente que quer fazer curso na correria da vida. Não dá. Você tem que começar. Não, eu só tenho um pouquinho de tempo. Separa, então, minutos. Você tem minutos? Então, vai ser todos os dias esses minutinhos aqui. Eu tenho meia hora, eu vou ouvir uma aula, vou orar sobre isso. Você não precisa de muitas horas no dia para isso, mas precisa ter um tempo para se perceber, para ouvir Deus, né? A oração, a confissão, tudo isso é fundamental para a nossa vida espiritual. E esses ritmos santos que a gente vai dando na nossa vida, que vai gerando, tornam o nosso coração mais sensível à direção do Espírito e mais moldável, vai ficando mais maleável, para que Deus nos molde a imagem do seu Filho. Então, guardem isso no coração. Em sexto lugar, caminhe com outras mulheres. Eu sempre gosto de trazer esse ponto, porque quantas de nós iniciamos a caminhada, essa jornada, meio com dificuldade, cambaleando, iniciando, parando. Mas no grupo, na comunidade, a gente encontra apoio. E eu não estou falando só da comunidade Cheias, onde nós estamos juntas. Eu estou falando da igreja que nós estamos. Eu estou falando das amigas que Deus nos deu. Eu estou falando sobre andar junto com alguém. A gente não vive uma espiritualidade isolada. A espiritualidade, ela é comunhão. O nosso Deus é comunhão. O nosso Deus é comunidade. O nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo em um, habitando em comunidade. Ele é um conosco. Em João 17, na oração, ali, Jesus se entregando por nós, ele diz para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esse é o nosso chamado, para andarmos juntos, para sermos um só povo, né? Então, a gente tem que fugir dessa ideia de viver uma espiritualidade isolada, solitária. A gente precisa caminhar junto com alguém. Então, essa virtude, ela floresce na comunidade. Eu vou ser mansa com quem? Com a parede? Não, com alguém. Eu vou ser generosa com quem? Então, onde nós vamos praticar as virtudes? Na comunidade, com alguém. É na nossa família que a gente... É com pessoas. Tem gente que para ser virtuosa tem que estar sozinha. Aí ninguém me irrita, mas claro. Será que para ser virtuoso a gente tem que viver numa ilha isolada? Deus nos chama para viver em comunidade.
Então, compartilhe a sua jornada com outras irmãs em Cristo. Peça oração, confesse suas lutas, celebre. É tão legal um espaço como esse que a gente falou das nossas dificuldades, a gente falou das virtudes que Deus está querendo gerar na gente. Só de ter alguém para falar do mesmo assunto que a gente está tratando, não é especial? Só de estar aqui é especial, minha gente. Faz diferença na nossa vida. Quem aqui já sentiu nessas últimas semanas que a gente tem caminhado junto ter algum avanço? Olha que maravilha. É muito bom viver isso. Então, Provérbios 27, 17, né? Fala que como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, nós precisamos permitir que as pessoas existam. Permita que as pessoas existam. Deixe seus filhos serem seus filhos. Deixe seu chefe ser seu chefe. Deixe seu marido ser seu marido. Por que eu tô falando isso? Deixem as pessoas existirem como elas são. A gente quer mudar todo mundo pra gente não se irritar. Quando, na verdade, essas pessoas e o jeito delas estão nos ajudando a exercer virtude. É uma oportunidade. Quando a gente começa a perceber isso, olha, Deus está querendo gerar a virtude da paciência em mim através do comportamento dos meus filhos. Olha que maravilha! Em vez de eu me descabelar, eu posso olhar assim, Jesus me ajuda a vencer isso. E quando a opinião do meu marido for diferente da minha, será que eu não posso ver que virtude Deus está querendo gerar em mim? Será que eu não preciso de humildade e não de orgulho? Então, as pessoas da nossa vida, na verdade, elas são as oportunidades, os grandes presentes de Deus para nos encaminhar. Viver as virtudes é possível, mas exige intencionalidade, dependência de Deus e perseverança. Que você seja como um jardim bem regado, que floresce em toda a estação, como diz o texto de Jeremias 17, 7 e 8, exalando o bom perfume de Cristo por meio de uma vida verdadeiramente virtuosa. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Glória a Deus. Amém. Meninas, esse tempo de trabalhar as virtudes é um grande desafio. Mas eu queria que realmente vocês fizessem esse passo a passo. Não só anota o passo a passo, não só sabe o passo a passo, mas faz esse passo a passo. Ah, é muito simples, mas é muito simples. A gente às vezes quer coisas extraordinárias demais. Mas o passo a passo é simples. É possível. Basta que você realmente faça. Eu quero deixar para vocês a nossa agenda de estudos. A gente está fazendo o módulo 3 agora, mês de julho acabando. A gente vai com esse curso sobre feminilidade até o dia 1º de agosto, certo? Então, o que nós temos para frente, para quem gosta de se organizar? E eu sou uma pessoa que gosta de me organizar, tudo que eu vou fazer nos próximos meses já está tudo agendado. E eu queria repassar para vocês a nossa agenda. Dia 8 e dia 18 de agosto, nós vamos ter um workshop sobre dons espirituais e vocação. Contexto vocacional, um estudo sobre os dons espirituais, para que a gente perceba que dons que nós temos, como atuar nesses dons, como servir a Deus com os nossos dons, qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso propósito de vida, tudo isso a gente vai trabalhar nesse workshop de 2 dias, dia 8 e dia 18. Por que com essa distância toda? Geralmente a gente faz o workshop de 2 dias seguidos. Mas como esse, a gente vai ter testes para fazer, muitas perguntas para responder, a gente vai dar 1 semana de distância, né? Para que todo mundo consiga responder, estudar e a gente volte a se reunir. Então, vai ser um evento ao vivo, que também vai ficar gravado para quem quer assistir depois, né? São 2 encontros e um grupo de estudos, onde você vai receber todo o material. Também em agosto, no dia 11 de agosto, a gente vai começar o 4º módulo desse curso que nós estamos fazendo, que é sobre multipotencialidade e mordomia cristã, como atuar nas áreas da vida. Então, esse curso é 1 mês inteiro. São 20 videoaulas, tem um e-book com
todo o material das aulas. Nós teremos 2 mentorias ao vivo e 3 workshops. O que acontece? Agora, toda semana, na comunidade, a gente tem os workshops. Mas quem está matriculada no curso tem todos os workshops, todas as mentorias, todos os encontros já dentro do curso. Não precisa ficar fazendo inscrição para todas as coisas. Se você compra o curso do mês, porque cada mês tem um curso, né? Então você já recebe o combo de todos os eventos ao vivo que a gente vai fazer, todas as coisas extras já estão dentro disso, né? Então, eu já fiz o módulo 4. Então, a gente tem os workshops. Você pode adquirir só o workshop, né? Tirando projetos do papel, onde a gente vai aprender o passo a passo de planejamento. O Pleneterapia foi um workshop que a gente já fez também. A gente vai ter um segundo, muito especial. E como estudar de verdade, né? É um passo a passo para iniciar estudos bíblicos, estudos profundos, estudos espirituais, como que a gente começa. E depois disso, dia 10 de setembro, a gente começa o curso POP, que é um curso de propósito, organização e planejamento de vida para mulheres. Esse curso também tem 20 aulas. Serão 4 mentorias ao vivo e acesso às mentorias que já foram dadas também. Nós temos um workshop dentro desse curso. Temos um planner, temos as apostilas, porque são 20 apostilas, são 20 PDFs que vocês recebem também nesse curso. É um curso maravilhoso. E a gente está abrindo uma turma especial, porque a gente sempre faz só em janeiro ou em dezembro, né? Mas como tem algumas pessoas pedindo, a gente vai abrir uma turma especial agora em setembro. E nessa turma também setembro vai ser o mês do lançamento do meu próximo livro. Então, todo mundo que fizer o POP em setembro vai receber no seu endereço um livro Missões Aqui e Agora. Então, vai ser um tempo muito especial. E já marquem aí aquilo que vocês querem fazer. Eu quero participar do curso. Eu quero fazer um workshop. Jade, eu não quero que vocês façam tudo, não. Eu quero que vocês façam o que o coração de vocês está pedindo. Realmente, que vocês acreditam que é o que Deus está querendo gerar na vida de vocês. Então, nessa parte de avisos, para finalizar, as nossas aulas continuam diariamente lá no grupo. Amanhã tem aula, amanhã é sexta. Aí tem o final de semana de intervalo. E de segunda a gente volta, mais uma semana de aulas. Então, vocês vão receber essas aulas por lá. E essas aulas ficarão disponíveis até 1º de agosto. Então, aproveitem bem o tempo, coloquem as aulas em dia, assistam no ritmo e sempre bom poder acompanhar, porque elas vão ficar disponíveis até o início de agosto, tá bom? Muito obrigada, minha gente, por esse tempo de vocês aqui. Tá tarde para algumas pessoas, já madrugada para outras. E para mim também já tá tarde aqui. A gente tá fazendo as mentorias à noite. Geralmente eu fazia pela manhã, mas como eu tô no período de férias e as crianças o tempo todo comigo, né? À noite virou assim um escape para poder trabalhar também. Então a gente tá se remanejando aqui. Mas graças a Deus por todas que têm se disponibilizado de estar aqui, as outras que vão ver a gravação também, todas, né? Dando um tempinho. Que Deus recompense vocês. Cada coração que está disposto a aprender, disposto a praticar, que vocês encontrem aquilo que vocês têm buscado em Deus, em nome de Jesus. Então, vamos finalizar nesse tempo com uma oração. Amém? Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome santo, porque o Senhor é bom e tem feito boas coisas nas nossas vidas. Nós reconhecemos a tua graça, reconhecemos o teu favor, reconhecemos a tua bondade, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor nos conduzindo, não fosse o Senhor perdoando e renovando as nossas vidas, nos dando novas chances, Deus, nos ensinando. Muito obrigada por isso. Continua, Senhor, nos conduzindo na tua verdade, continua clareando o nosso caminho com a tua palavra, nos dando um coração ensinável, Senhor, um coração que reconhece, que pede perdão,
que implora a tua misericórdia e que também é humilde para receber graça, para receber os presentes do Senhor, para receber cura, para receber renovo. E a minha oração é essa, Senhor, que cada mulher saia daqui renovada, saia daqui com o coração cheio de expectativas naquilo que o teu Espírito pode fazer no seu interior. Nós pedimos, Senhor, nos dê uma noite de paz na tua presença, continua a nos ensinar em cada aula, desperta nossa mente, Senhor, para compreender as Escrituras. Mas, Senhor, nos dê diligência para colocar em prática a tua palavra, Senhor, e sermos praticantes da verdade que transforma as nossas vidas e que nos liberta. Senhor, nós chamamos e nós queremos viver de uma maneira santa para te honrar, para te agradar. Nos ajude, Senhor, nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Meninas, muito obrigada. Amém. Deus Nós é que temos que abençoe. agradecer. Foi um tempo muito abençoado. E agora pôr na prática. Amém. Muito obrigada. Tchau, Deus abençoe tchau, a tua vida e a gente. sua casa e todos nós.